A observação de baleias é um item popular da lista de desejos, mas chegar muito perto dessas lindas criaturas marinhas não é a melhor ideia, especialmente se você não quiser morrer muito cedo. Em geral, são gigantes curiosas e amigáveis, mas podem ser imprevisíveis quando você cruza fronteiras pessoais. Em primeiro lugar, elas são enormes e um movimento errado da parte delas pode virar seu barco ou machucá-lo seriamente. Em segundo lugar, são animais selvagens e, como qualquer um, talvez carreguem certas infecções que podem ser transferidas para você em caso de contato direto. Além disso, elas têm fortes instintos parentais. Assim, se você se aproximar dos filhotes por acidente, essas gigantes podem pensar que você quer levá-los embora e agirão de acordo. Só é seguro observá-las do mar se estiver acompanhado de um especialista experiente, tanto para o seu próprio bem quanto para o delas. Às vezes, os cetáceos encalham na praia por motivos que os cientistas ainda não conseguem explicar. Muito recentemente, mais de 200 baleias foram encontradas em uma praia remota na Tasmânia, Austrália. Uma equipe de resgate correu para o local para salvar os animais que ainda estavam vivos, aproximadamente metade deles. A operação foi realmente complexa devido à localização remota. Os moradores locais estavam tentando ajudar as baleias, cobrindo-as com cobertores e despejando baldes de água nelas para mantê-las vivas. Esse esforço mútuo de pessoas comuns e equipes profissionais de resgate ajudou a salvar cerca de 100 delas. Quanto ao motivo pelo qual isso aconteceu, uma teoria diz que elas encalharam porque talvez uma das líderes do grupo teve problemas de orientação e acabou indo para o lugar errado. A cubozoa australiana se parece com qualquer outra água-viva que você provavelmente já encontrou no mar. Mas não se deixe enganar por essas criaturas. São consideradas os animais marinhos mais venenosos. O nome se deve ao formato parecido com o de um cubo. Ao contrário de outros tipos que flutuam com a correnteza em vez de nadar, essa criatura é capaz de atingir uma velocidade decente e escolher sua própria direção. E aqui vem a parte mais assustadora. Ela possui tentáculos cobertos com pequenos dardos carregados de veneno. As pessoas e os animais que tiverem o azar de se encontrar com eles enfrentarão consequências bastante assustadoras e às vezes até fatais em questão de minutos. Antes de decidir cancelar suas férias no mar, você deve saber que apenas algumas das 50 espécies de águas-vivas têm veneno letal para os seres humanos. Há algumas não tão perigosas que vivem em águas costeiras quentes em todo o mundo, e as letais residem na região do Indo-Pacífico e no norte da Austrália. Bom dia, amigo! Um polvo de anéis azuis gosta de fingir que sua única característica marcante é a cor psicodélica, mas ele pode acabar com sua vida de forma rápida e fácil. Esse monstro marinho de aparência fofa gosta de passar seu tempo no fundo macio e arenoso ou em poças de maré rasas e recifes de coral. Normalmente se esconde em fendas subaquáticas, entre conchas ou detritos. Se de alguma forma você conseguir encontrá-lo e perturbá-lo, o animal mostrará seus anéis azuis característicos como um sinal de alerta. E se você não entender a dica, ele vai apresentar o outro recurso característico, um veneno 1000 vezes mais poderoso que o cianeto. Um animal desses tem quantidade suficiente para matar 26 pessoas em questão de minutos. Esse veneno é mais tóxico do que o dos mamíferos terrestres. O polvo normalmente o utiliza para caçar caranguejos, camarões e peixes pequenos, bicando-os e paralisando-os. O mesmo pode acontecer com uma vítima humana. É improvável que você sinta a mordida até que seja tarde demais. A boa notícia é que não há casos conhecidos de tais incidentes desde a década de 1960. Se você não incomodar o polvo de anéis azuis, ele nunca vai atacar primeiro. Se a sua preferência for por pegar conchas na praia, certifique-se de que as que coletar não pertençam a um caracol-cone. Ele não é nada parecido com os parentes que vivem em terra e se alimentam de folhas e cascas frescas. Há mais de 500 espécies dessa criatura marinha venenosa, e algumas podem realmente machucar. Esses pequenos caramujos são extremamente ferozes, assim como o Jimmy da terceira série. Eles injetam seu veneno por meio de um dente semelhante a um arpão. As consequências dessa injeção podem ser terríveis. Você tem medo de cobras? Bem, tenho más notícias para o seu caso. Não é possível escapar delas nem mesmo na água. Alguns tipos dessas criaturas se adaptaram para viver tanto em terra quanto no mar, especialmente nas águas quentes dos oceanos Índico e Pacífico. Todas as espécies que conhecemos até agora são venenosas, e às vezes um encontro com elas pode ser muito perigoso.
A boa notícia é que só mordem se você as perturbar. Então a maneira mais segura de ir é na direção oposta a essas criaturas marinhas escorregadias. Não são apenas os animais marinhos venenosos que representam perigo dentro da água. Terremotos fortes às vezes causam a formação de ondas oceânicas enormes. Se elas chegam à costa, dificilmente deixam algo intacto no caminho. Esse perigoso fenômeno marítimo é conhecido como tsunami. Há também outro tipo de desastre natural chamado meteotsunami, que é causado por sistemas de tempestades rápidas e mudanças de pressão acima do mar aberto. Uma tempestade forte pode gerar uma parede inteira de água. Às vezes, ela cresce vários metros de altura enquanto se move por uma plataforma continental rasa, enseadas ou baías. Se ficar forte o suficiente, pode danificar casas próximas à água. É realmente complicado prever ou detectar um meteotsunami porque é quase impossível diferenciá-lo de um sísmico. Ele ocorre com muito mais frequência do que os tsunamis comuns, especialmente na região dos Grandes Lagos. O oceano pode ser perigoso, mesmo que você esteja em um local aparentemente seguro na costa. Uma dessas surpresas desagradáveis pode ser uma onda sneaker. Esse tipo se aproxima sorrateiramente de banhistas desavisados e parece uma onda normal, mas acaba sendo muito maior e mais perigosa do que se poderia imaginar. Ela sempre aparece sem aviso depois que ondas menores carregam grandes quantidades de água, areia e cascalho. É tão poderosa que é capaz de levar os banhistas para mais longe no oceano e pode arrastá-los para a água quando estão passeando casualmente em um pier, pela praia ou em um afloramento próximo. Pesquisadores da Universidade Estadual do Oregon descobriram que as ondas sneaker se formam em tempestades em alto mar que levam a energia do vento para a superfície do oceano. Com toda essa energia, várias ondas se unem e se sobrepõem em um monstro que fica mais alto e vai mais longe da costa do que uma onda normal. Outro fator que as torna mais perigosas é o fato de serem difíceis de prever. A lógica da formação de ondas regulares não funciona com essas. Já as quadradas, que parecem um tabuleiro de xadrez gigante sobre o oceano, são a razão pela qual muitas pessoas visitam a ilha de Ré, na costa oeste da França. Se você for visitá-la, verá muitas placas avisando para ficar longe da água quando notar o padrão incomum. A maneira mais segura de observação é de lugares altos, como os faróis próximos. Se você decidir ficar na água, as fortes correntes que vêm de duas direções podem literalmente arrastá-lo. Em geral, as ondas podem viajar muitos quilômetros sobre a superfície da água, dependendo dos ventos e do clima locais. E mesmo nos dias em que o tempo parece calmo, as tempestades localizadas em outros lugares podem provocar ondas que afetam as águas calmas ao redor. Quando elas se deslocam para a costa de terras distantes, são chamadas de swells. Isso é diferente de uma que ocorre com o vento local. Quando duas ondas diferentes vindas de direções opostas se encontram, isso é conhecido como mar cruzado, e é o que gera as ondas quadradas que podem ser vistas perto da ilha de Ré. Esse fenômeno aparece em diferentes locais do mundo. A ilha de Ré é um deles, graças a padrões específicos de vento e clima que criam a tempestade perfeita, o que torna esse mar cruzado tão bonito e reconhecível. Bem, não foi ótimo? Maravilhoso? Não importa.